A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal deve discutir hoje um tema muito importante, que prevê novamente o fim da reeleição de cargos do Executivo. A proposta contou com o apoio de outros 28 senadores. O texto ainda prevê a coincidência de datas das eleições gerais e municipais, que hoje acontecem a cada 2 anos desta forma. Então, ele fixa a eleição para todos os cargos públicos a cada 5 anos. Organiza a eleição, uma eleição só, um momento só, 5 anos para todo mundo. Agora, o texto deve seguir para o plenário do Senado, onde passará por 5 sessões e debates antes de ser apta a ser votada. Leandro Ferreira, nós vamos ter um problema aqui. A PEC vai ter que aumentar o mandato de alguém ou diminuir o mandato de alguém para poder... E as pessoas foram eleitas para um determinado período. Reduzir esse período através de PEC seria inconstitucional? Ou seja, nós vamos ter que fazer o como para coincidir todas as datas. Tem que aumentar o mandato de todo mundo. Você é a favor ou contra a reeleição? O tema da reeleição, eu lembro que na época, quando o Sarney assumiu a presidência da República, fixaram um mandato de 5 anos sem reeleição. Depois ficou sem reeleição o Fernando Henrique Cardoso, em 98, que articulou uma emenda para que houvesse a reeleição em razão do Plano Real. E de lá para cá vem vindo. O princípio republicano, res publica, não pressupõe alternância de poder? Nesse ponto, a reeleição não é antidemocrática? Capês, eu não diria antidemocrática, é uma palavra um pouco forte, mas quem sabe para fortalecer e aprofundar a democracia, nós devêssemos tomar algumas medidas buscando aperfeiçoamento. Acho que o fim da reeleição pode ser uma delas. A coincidência de datas, que é o problema material que você colocou aqui, né, talvez não seja um problema tão grande assim. Eu acho até que deve haver pelo menos uma consideração para que não sejam eleições todas elas na mesma data, porque senão sabe o que vai acontecer? Temas importantes, temas urbanos, temas municipais, deixam de ser temas discutidos para dar lugar aos temas nacionais, aos temas estaduais. Então, eu até concordo que a gente pode chegar a um desenho de 5 anos de mandato com não reeleição, mas a gente não deveria juntar todas elas numa mesma toada, porque senão os temas que são aqueles do cotidiano acabam deixados de lado e a gente reduz a transparência nesse sentido. O que eu acho que deveria e poderia ser feito? Incluir no meio desses 5 anos eleições parlamentares para renovação de parte do Congresso, como é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra, como é na Espanha, como é na Alemanha, né? Eu, quando comparo os sistemas políticos, comparo com o que eu quero ser e não com aquilo que eu deixaria de ser, né? Por isso comparo com esses grandes países, com essas grandes democracias, né? Então, eu diria que a gente poderia ter eleições de meio de mandato. Agora, eu sou tão democrático, tão pró-fim de reeleição, que eu acho que deveria, inclusive, não haver possibilidade de reeleição indefinida para o parlamento, por exemplo. Eu acho que gente que está lá há 20 anos, 28 anos, não deveria poder. Eu acho que tem que ter um limite do número de mandatos de vereadores e deputados que a pessoa exerce consecutivamente. Não dá para virar profissão, né? Como, por exemplo, o Bolsonaro, que ficou 28 anos lá sem fazer nada, né, não deveria poder ser eleito mais do que 3 vezes. Ou de qualquer outro partido, tem vereadores do PT na Câmara dos Vereadores aqui, então há 30 anos não deveriam. Deveria ter um limite de 3 mandatos, 2 para o Senado, 1 só para o Executivo. Quantos mandatos você teve consecutivos, Fernando Capês? 3. Porque teve coisa melhor para fazer da vida, da outra contribuição para a sociedade, como dirigir o Linha de Frente. Por exemplo, estar aqui com você, que é um prazer, uma honra muito grande.